Olá, turma! Bom, hoje nós vamos começar então estudando, compreendendo e relembrando alguns conceitos básicos da química. A gente vai começar falando de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa forma e lugar no espaço. Por exemplo, uma borracha é uma matéria. Essa caneta é uma matéria. Um gás de cozinha é matéria. A água é matéria. A terra é matéria. Enfim, tudo que ocupa lugar no espaço é denominado matéria. E para matéria, nós temos conceitos básicos a ser estudados: a própria matéria, a energia e os estados físicos dessa matéria. Hoje nós vamos começar vendo os estados físicos da matéria. O primeiro estado físico, de alguma matéria é o estado físico sólido. Por exemplo, aqui eu tenho um copo. Vamos supor que nesse copo tá cheio de pedras, Cheio de pedras. É um material sólido. No estado físico sólido, nós temos forma e volume fixos, ou seja, a forma e o volume aqui dentro, nesse estado, ele não muda, ele sempre é constante. A energia cinética é a energia do movimento. Cinética significa movimento. E nós falamos que no estado físico da matéria, quando ele é sólido, a energia cinética ela é baixa, ou seja, aqui dentro não tem movimentação de partículas, As pedrinhas, vamos imaginar assim, elas estão umas coladinhas com as outras e elas não estão movimentando, elas estão paradas. Então, a energia cinética, energia do movimento, é baixa, certo? Um outro estado físico que a gente vai começar a estudar hoje é o estado físico na fase líquida, Vamos imaginar que aqui é um copo de água, Um copo de água comum. No estado físico líquido, a forma e o volume, eles têm diferença. Na forma, ela é variável. Por exemplo, aqui, imagina que é um copo comum, Essa água, ela assume a forma do copo. Mas se eu coloco essa água dentro de uma garrafa, a forma da água vai mudar, porque ela vai assumir o formato da garrafa, E qualquer outro objeto que eu colocar essa água aqui dentro, ela vai mudar a sua forma, então ela é variável. Porém, o volume vai continuar o mesmo, a não ser que eu jogue fora um pouco da água, mas se eu pegar toda essa água aqui e passar para a garrafa, a forma muda, Segue o formato da garrafa, mas o volume ele mantém constante. A energia cinética, como eu disse para vocês, que é a energia do movimento das partículas da água no estado líquido, ela é intermediária, Ela não está nem movimentando rapidamente, mas também não está parada. Ela está ali, mais ou menos, no meio termo, perfeito? Um outro estado físico importante da matéria para a gente conhecer é o estado físico gasoso, No estado físico gasoso, a forma e volume, eles são totalmente variáveis. A forma, ela muda e o volume também. E a energia cinética, nesse caso, ela é alta, porque aqui as partículas, elas estão agitadíssimas. Então, aqui eu tenho um ambiente, onde as partículas, elas estão muito doidas aqui dentro, uma batendo na outra. Então, a energia cinética, que é a energia do movimento, ela está muito alta. Então, são esses três conceitos que, por hora, vocês precisam compreender, A gente, então, tem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, energia cinética é baixa. No líquido, energia cinética é intermediária. E no gasoso, a energia cinética é alta. No sólido, forma e volume são fixos. No líquido, forma variável, volume fixo. E no gasoso, forma e volume são variáveis. Então, esses conceitos são importantes da gente saber por hora. Quando nós falamos de matéria, nós falamos também de mudança de estado físico dessa matéria, Então, aqui a gente temos um sólido, Um líquido e um gasoso. Esse sólido, ele pode mudar, a sua forma física dependendo da temperatura. Então, quando o sólido ele passa para a fase líquida, devido ao aquecimento, nós dizemos que essa transformação química
ela tem um nome e nós chamamos de fusão. Quando nós temos a mudança de estado físico do líquido para o gasoso, né? Quando você aquece esse líquido, aquece até o ponto dele virar um gás, nessa mudança de estado físico, nós chamamos de vaporização. Então, imagina aqui, a gente tem gelo, né? A gente tem gelo. Quando o gelo, ele começa a aquecer, ele vira água, né? E essa transformação se chama fusão. Aí você tem a água líquida. Quando você aquece essa água, ela começa a evaporar, né? Começa a se transformar em gás. Quando você pode observar na panela, quando você aquece a água e tem aquelas partículas ali subindo, e se você não desligar o fogo a tempo, toda a água ela acaba sendo perdida. Então, essa fase de líquido para gás se chama vaporização, perfeito? Quando você tem o aquecimento da substância, de sólido para líquido e do líquido para gasoso. O oposto também ocorre, né? Nós podemos pegar um gás, trazer ele para a fase líquida e também trazer ele para a fase sólida. Quando isso acontece, do gasoso para o líquido, nós temos um nome também. E esse nome nós chamamos de liquefação. Quando nós temos já na fase líquida e transformamos para a fase sólida, nós também damos um nome. E o nome é solidificação, certo? Então, aqui, nessa fase, nós temos o aquecimento dessa substância daqui para cá, e de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, né? Nós aquecemos essa substância para se tornar líquida, aquecemos essa substância para se tornar gasosa. E aqui é o oposto, nós retiramos calor dessa substância para ela sair de um gás e se transformar em líquido, retiramos calor dessa substância para ela sair de um líquido e ir para o estado sólido, belezinha?